Yeah. Assim, pipocou aí em tudo quanto é lugar. Diretor, pode só tirar esse vento aqui de cima que eu tô congelando aqui. Olha só, pipocou em tudo quanto é lugar essa questão aí dos débitos que o Vasco tem com as contratações que foram feitas. E aí aquilo que a gente bate aí, é a mesma tecla que a gente vem batendo aí nas últimas lives todo, que a gente fez. O tempo todo, que é o seguinte, cara, cadê o dinheiro dessa SAF? Meu irmão, em que condições o Vasco está? Porque a gente continua sem saber como a gente está financeiramente, sem saber até onde a gente pode chegar, como a gente pode chegar, por que usou dinheiro A, B ou C. E, cara, essas informações são assustadoras, cara. O que aconteceu agora aí que o Vasco deve? O Clube do Uruguai... Diretor, você tem aquela listinha aí para colocar pra gente no vídeo? Sem pressa, tranquilo. Que o Vasco deve a Clube do Uruguai... pelo Pumita. Tem uma lista aí, né? Deve a Clube da Argentina pelo Capasso. Deve a Clube francês pelo Léo Jardim. Deve ao Corinthians pelo Piton. Deve ao São Paulo pelo Léo Pelé. Meu irmão, deve todo mundo, brother. E aí, de novo, voltando à tecla. Como que um cara tá comprando a tua empresa e ele já mete a mão no dinheiro do teu ativo e ele não tem nem o dinheiro pra pagar o que ele falou que ia pagar, cara? Que loucura! Cara, que loucura que a gente tá vivendo, irmão. Pois é, Luizão, e traz à tona, que inclusive é uma conversa nossa, sobre toda essa configuração, né, na compra, né, na venda para 777, e que a gente tem cada vez mais entrando mais nesses números, mergulhando um pouco dentro deles, para tentar ver qual é a lógica para a gente estar falando de um Vasco hoje quase que em colapso, né? Porque quando a gente fala de um clube que era pra gente estar falando de contratações agora no meio do ano, além da gente não contratar, a gente não tá conseguindo pagar o pra trás. Marcos, eu posso te interromper? Né? Claro, posso te interromper? Aí você continua com o seu raciocínio, que é o seguinte, irmão. E mais uma vez, repetindo aqui pra vocês, que a gente fala disso há muito tempo, porque sinais são sinais, cara. E a gente sempre ouviu falar aí, todo boato tem um fundo de verdade. Isso é um ditado popular dos mais antigos, que eu sempre ouvi falar, né? Você já deve ter ouvido também. Todo boato tem um fundo de verdade. E a gente começa a bater nessa tecla lá atrás, no início do ano, quando há uma demora na contratação do técnico, há uma demora na contratação de jogadores, você já começa a ficar desconfiado, Marcos, porque olha só, não é por nada, obviamente, né? Só para poder alinhar aqui, para ninguém falar, mas ele tá falando isso, tá sendo alienado falando isso. Não é isso. Mas quem tem dinheiro, por mais que não vá pegar o dinheiro e sair queimando, não é isso que eu quero dizer, até porque teve tempo suficiente para eles planejarem as compras, isso eu tô falando desde as primeiras compras e contratações. Quem tem dinheiro não perde tempo, Marcos. Pelo amor de Deus. Se você tem dinheiro para comprar um carro, obviamente você não vai comprar o primeiro que você vai ver, para você não jogar dinheiro fora. Sim. Você vai fazer uma pesquisa de mercado. Mas se você tem dinheiro, tu vai ficar enrolando para comprar o carro, meu irmão. E o Vasco, toda a compra dele, contratação, desde o início dessa SAF, é tudo muito moroso, é tudo muito devagar. E aí subentende-se, pelo menos na minha cabeça, que não tem facilidade do dinheiro, ou então tem que fazer alguma manobra para poder realizar aquela transação, aquela situação. É o que parece para mim, irmão. Pois é. Somos 100, tá, Luizão? Só para já agradecer. Obrigado. Desde já. Ó, os 100 que estão aí presentes, por favor, dá uma curtida aí na nossa live pra gente ser mostrado aí pra mais pessoas e pra galera poder chegar, dar essa moral. E se você ainda não tá inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Irmão, a palavra, por favor. Então, cara, isso é um debate nosso, né, cara? A gente tenta mergulhar muito nos números pra gente tentar buscar alguma lógica pra esse iminente colapso, né? É tentativa. Então, quando a gente olha lá atrás, desde a negociação, né? Então a gente fala lá de 700 milhões, né? 2 cofres distintos. 700 milhões de aporte ao longo dos 4 anos e 700 milhões de dívidas que seriam pagas dentro do próprio fluxo de caixa do clube. Tá ok. Né? Como bem dito por você... E o entendimento nosso agora é de que o Vasco, primeiro de tudo, não foi vendido por 1 bilhão e 400. O Vasco foi vendido por 700 milhões, que são os aportes. Porque se vai se pagar a dívida dentro do próprio fluxo de caixa do clube,
o dispêndio de recurso não é da 777. O dispêndio de recurso é do próprio clube que, dentro da sua DRE, dentro do seu resultado lá do seu exercício, ele vai tirar dali o recurso para pagar a dívida, tá? Beleza, esse é o primeiro ponto. É o questionamento de que não estamos falando de uma venda de 1 bilhão e 400. Estamos falando de uma venda de 700 milhões. Ok? Beleza, isso já é a primeira cagada ali que mais ou menos se expõe, se mostra. Mas ok, vamos seguir no raciocínio. Beleza, aconteceu isso. Fomos enganados ali, a venda não é de 1 bi e 400, 700 milhões. Uma vida que segue, por quê? Porque a gente acredita que nós vamos gerar fluxo de caixa, nós vamos pagar a dívida do clube, porque a gente vai saber usar de forma inteligente os 700 milhões do aporte para que ele gere movimento, gere dinheiro, gere procura. Fomente a engrenagem, né? Que é o que eu tô chamando, que é o fluxo de caixa. Isso. Ele fomente a engrenagem, bote o óleo na engrenagem, e a nossa engrenagem que estava doente há 20 anos, ela passa a ser uma engrenagem saudável. Isso. E, consequentemente, principalmente pelo fato rentável da torcida do Vasco ser uma das torcidas que, inclusive, é reconhecida por outras torcidas como uma torcida engajada e que ela teria tudo para realmente estar engajada com o clube, inclusive até do ponto de vista financeiro, né? Que é o plano de sócio, Isso. que é a bilheteria, né? Que é a presença que é a da compra torcida de produtos no jogo, que é a compra de produto, enfim, uma série de alavancas que fariam com que se viabilizasse um fluxo de caixa suficiente para se pagar os 700 milhões. Só que o que aconteceu, né? Acho que tem dois agravantes no negócio. O primeiro, que a gente já falou aqui em outra live, é a questão da distribuição dos 700 milhões, né? Então, quando a gente fala de 700 milhões de aporte, em que qualquer lugar do mundo, num raciocínio até simplório, se falaria de um aporte de 40, 30, 20, 10%, né? Que é o que a gente falou em outra live. Se aporta 40% dos 700 milhões no ano 1, se aporta 30 milhões dos 700 no ano 2, 20 no ano 3, 10 no ano 4. Por quê? Porque esse investimento que vai diminuindo, ele é inversamente proporcional ao crescimento de receita do clube, né, do fluxo de caixa, que faz com que se precise menos do aporte ao longo dos anos e que, consequentemente, o próprio fluxo de caixa fique mais robusto. Autossustentável. Tu só trocou uma coisa. Em vez de tu falar 40, 30, 20, 10, é percentual e não milhões, né? Não, 40, 30, 20, 10%. Então, porque na hora que tu falou milhões. Não, eu falei 40, 30, 20, 10%. Isso. Que é isso da gente colocar. 40 milhões que seriam 280 milhões no primeiro ano, 30% que seriam 210 milhões no segundo ano, 20% que seriam 140 milhões no terceiro ano, e 10% que seriam 70 milhões no último ano. Como a gente falou aqui agora, que o Vasco, com 280 milhões aportados no ano 1, com o fluxo de caixa acontecendo, os 280 milhões, eles sustentariam qualquer cenário do fluxo de caixa. Se o fluxo de caixa fosse o melhor possível, maravilhoso, somado aos 280, tornava o Vasco já bem forte logo no primeiro ano. Se o fluxo de caixa fosse mediano, a gente ainda assim conseguiria extrair dali para ir pagando as dívidas. E se o fluxo de caixa não acontecesse, né, como é a realidade atual, você tendo uma retaguarda de 280 milhões, você suporta um revés, que é um risco inerente a qualquer negócio. O negócio pode acontecer não como a gente quer, pode acontecer de forma diferente. E aí o que aconteceu no ano 1? O aporte, inexplicavelmente... minguado. Desculpa, não foi nem no ano 1. O aporte do ano 1 de 190 milhões, tá ok, tá de bom tamanho. Por quê? Porque o Vasco já tava com o time pronto, era uma Série B, a demanda de investimento não era tão alta, porque para você subir pra Série A, era praticamente ali aquele time que já estava em andamento. Então os 190 milhões do primeiro ano seriam suficientes. Só que aí, quando você vai pro segundo e mais importante ano, né? Que é o ano da volta. É o ano da volta. É o nosso primeiro ano full. É o nosso primeiro ano com um time competitivo, segundo as palavras de todo mundo que se pronunciou no último trimestre do ano passado. Você tem um aporte para setembro de 120 milhões. Primeiro de tudo, temos aí a primeira cagada, né? Dos 120 milhões estarem previstos para setembro, né? E isso não se justifica sob nenhum ângulo, se justifica um aporte de 120 milhões, aporte esse insuficiente e ainda sendo para um mês que ele é posterior à a todas as necessidades de recursos que a gente
tem no ano. Esse é o primeiro ponto, né? Do desequilíbrio na hora de aportar. E o segundo ano, que é um erro tão crasso quanto, é a forma como está se utilizando, que é onde entra a figura do Brax, é onde entra a figura do Luiz Melo. A gente já tem um aporte insuficiente. E além disso, ele é muito mal utilizado, como ele foi no início do ano. Muito mal. O que acontece? Todas as alavancas do clube, que a gente falou aqui de receita, venda de camisa, bilheteria, sócio-torcedor, capotam mês a mês. E aí o que acontece? Aporte insuficiente, má utilização do recurso. E as alavancas todas despencando faz com que o Vasco caminhe para um colapso. Porque isso é que se mostra. E aí quando a gente olha duas figuras folclóricas, né, como Paulo Brax e o Luiz Melo, numa posição tão arrogante, negligente, omissa, se colocando contra a torcida, sempre se opondo nas palavras, nas entrelinhas, tratando a gente como idiota, cara, a gente se preocupa porque a gente tá caminhando para um colapso de má utilização de grana e de má distribuição dessa verba. E aí, em cima disso tudo, é o que a gente fala lá desde o... Cara, é só buscar, se achar que a gente tá falando isso agora, é só buscar o início do Ser Vasco, lá em junho do ano passado. O que a gente sempre falava, irmão, quais são as condições desse contrato, quais são os direitos e deveres, o que o Vasco pode ser feito caso haja um problema A, B ou C. Nunca ninguém falou nada, nunca ninguém mostrou nada, nunca ninguém veio dar satisfação pro torcedor, e o torcedor vai descobrindo as coisas conforme o tempo tá passando, e da pior maneira, porque não é possível que alguém, no dia de hoje é dia 14, sim. 14 de julho, não é possível que ninguém... Eu acho que todo vascaíno do planeta desconfia dessa SAF. Todo vascaíno de todo o planeta desconfia que houve algo muito grave por quem assinou esse contrato, por quem autorizou a entrada dessa SAF e não uma outra, porque me parece, e foi falado isso na época, que mais de uma empresa estava interessada no Vasco. Mais de um investidor, estava interessado no Vasco. Pô, e a gente fecha com essa, que mostra claramente o amadorismo, falta de grana. Cara, eu não consigo ver, até hoje, do fundo do meu coração, eu não consigo ver nenhuma virtude nessa SAF. Qual foi a virtude, para eu não estar sendo desonesto aqui, nem desonesto, a palavra é pra eu... me faltou a palavra vendido, aqui. Cara. A gente tá vendido, cara. Qual foi... Vendido, né? Não, mas perdido, né? Mas, Marcos, qual foi algo de bom que essa SAF fez? Você consegue colocar aqui, para não ser injusto, então, a palavra que é injustiça, para não ser injusto. Além de todo esse desalinhamento que a gente citou aqui agora, cara, a falta de transparência, e a gente tem o discernimento de entender o que talvez seja uma informação confidencial e o que precisa ser... Transparente. Transparente, a visibilidade que se precisa dar. Quando a gente chega... A gente passou o semestre inteiro escutando dos dois que o Vasco gastou 100 milhões no início do ano. E aí quando a gente lê agora que o Vasco tá devendo comissionamento de empresário, que ainda tá devendo... Parcela de jogador. Pra todos esses clubes. Diretor, tem a lista aí dos clubes que o Vasco tá devendo? Só pra gente colocar aqui, ó. Vasco deve Corinthians, deve São Paulo, deve ao Náutico, deve ao Atlético Tucumã, deve ao Nacional do Uruguai e deve ao Lille. Só o Náutico. O Náutico aqui, deixa eu falar do Náutico. São 300 mil reais.